Irmãos amados, graça e paz, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 16. Versos de 5 a 15, João 16, de 5 a 15. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração na Tua presença sejam agradáveis, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, por meio de Cristo. Amém. Irmãos, temos refletido, meditado acerca do discurso de despedida do Senhor Jesus Cristo, que ele começa propriamente dito no capítulo 14, mas o que enseja o capítulo 14 é o que ocorre no capítulo 13, a saber, aquilo que Jesus afirma que iria acontecer, ser ele traído por alguém próximo, mas também as 3 negativas de Pedro antes que o galo cantasse. Então seu discurso começa dizendo: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem angustiados com o que eu disse, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar, depois voltarei para levá-los comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Daí então, Jesus vai desenvolver um longo discurso, uma longa mensagem aos seus discípulos, e que é uma mensagem de muito consolo, mas é uma mensagem também que apresenta a eles o privilégio de serem filhos de Deus, amigos de Cristo e ramos da videira, capítulo de número 15. Embora hajam privilégios, isso requer também deveres. No caso do capítulo 15, eles tinham o dever de frutificar como ramos da videira verdadeira que era Cristo, ou seja, se eles estão ligados a Cristo, a consequência natural é produzir frutos. Mais à frente, Jesus então vai tratá-los como amigos, ainda no capítulo 15, e vai dizer a eles que ninguém tem maior amor que aquele que o Senhor demonstrou na maldita cruz, ou seja, morrer por seus amigos. E logo em seguida ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Essa é uma demonstração de amor ilustrada, provada, evidente, e não apenas o amor meramente mencionado, é exemplo do que faz o mundo. O mundo é um exímio propagador do amor, mas esse mesmo mundo é um nanico nas provas de um amor genuíno. Por quê? Porque eles não possuem, eles não conhecem a Deus, nem a graça do Senhor Jesus Cristo, eles não foram alvo do perdão de Deus, portanto eles incorrem em juízo, mais à frente serão sentenciados por descrer do nome de Deus e consequentemente condenados em razão da sua incredulidade. O que é que isso tem a ver com o texto que vimos pela manhã e vamos dar sequência agora à noite? É porque Jesus aponta um pecado gravíssimo, não que os pecados não sejam graves, todo pecado é grave, porque todo pecado ofende a honra de Deus, quebra a lei de Deus, mas há pecados que deixam Deus mais irado. Um deles é a idolatria e o outro é a incredulidade. Aqui no capítulo 16, Jesus vai atacar a incredulidade. Ele vai demonstrar categoricamente que
que o Espírito Santo virá para convencer os eleitos de Deus com relação ao estado outrora de incredulidade para agora de credulidade. Irmãos, tudo isso começa encaixando os nossos pensamentos na perícope. Tudo isso começa ainda no capítulo de número 15. Porque no capítulo 15, vocês vão observar que Jesus demonstra que o mundo odeia os discípulos. E há razões para o mundo odiar os seguidores de Jesus. Discípulo é seguidor de mestre. Então, discípulos de Cristo são seguidores do bom mestre Jesus. Então, há razões para que o mundo odeie os discípulos do Senhor Jesus. Verso 22 diz assim, do capítulo 15. Verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está se referindo o quê? À incredulidade deles, não dos discípulos, mas daqueles que viram Jesus, que ouviram as mensagens por ele pregada, mas ainda assim o rejeitam como Salvador. Então esse pecado começa a nascer aqui, nessa acusação de Jesus. Jesus está fazendo uma grave acusação. Ele está dizendo, olha, se eu não tivesse vindo, aqueles que me ouviram, eles não teriam pecado. Não é que não teriam pecado algum, mas é que não teriam cometido o pecado de verem e ouvirem o próprio Deus e descrer. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando de um único pecado aqui, o pecado da incredulidade. Então, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Mas agora que eu vim, eles não têm perdão. Eles não têm perdão. Verso 23. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Olha novamente Jesus afirmando, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Jesus está demonstrando um pecado que desperta em Deus uma ira mais aguda, que é o pecado da incredulidade. Viram, ouviram e rejeitaram. Jesus está dizendo, se eles me odiaram, eles também odeiam o meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Verso 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Agora Jesus vai falar sobre como se aplica o ódio do mundo na prática. Então, que o mundo odeia os discípulos do Senhor Jesus, em razão dos discípulos não pertencerem ao mundo, em razão do mundo não conhecer ao Pai, e em razão desses discípulos serem santos. Por quê? Porque foram separados por Deus. Nós vemos isso aí no verso de número 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, por não serem do mundo, o mundo odeia vocês. É o que Jesus está dizendo. Mais à frente, no mesmo versículo 19, ele vai dizer, mas vocês não são do mundo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer, vocês são santos. Eu separei vocês. Eu retirei vocês do mundo e trouxe para o meu reino. A palavra santo significa separado. É o que Jesus fez. Jesus nos separou. Observem que Jesus não converteu o mundo. Jesus retirou de lá e tem retirado até o último dia aqueles que pertencem a Ele, aqueles que o Pai lhe deu. Então, esse ato de ir lá e retirar e trazer para o seu reino se chama santificação definitiva.
definitivamente, os filhos de Deus deixaram de pertencer ao mundo e passaram a pertencer a Deus. Essa é a segunda razão. Jesus diz: eu tirei vocês de lá, eu os santifiquei, vocês são separados agora, vocês não fazem mais parte de lá. Essa é a segunda razão. E ele prossegue, irmãos, ainda no verso número 19, diz: por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome. Agora é a terceira razão: porque o mundo odeia os discípulos de Cristo, porque não conhecem aquele que me enviou. Então observem que nos versículos 19 e 22, Jesus aponta 3 razões pelas quais o mundo odeia os seus discípulos. Do versículo 1 do capítulo 16, agora a gente vai para o capítulo 16, versículo de 1 a 4. Aqui ele vai dizer como esse ódio se aplica na prática. Então, o mundo que odeia os filhos de Deus, como é que ele age contra os filhos de Deus? Versículo 1 do capítulo 16. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Nós seremos expulsos. Ou, no caso aqui, os discípulos, melhor dizendo. Eles até chegará a hora, eles expulsarão vocês da sinagoga, e até chegará a hora em que todo aqueles que o matar pensará que com isso está prestando um culto a Deus. Jesus está dizendo: quando matarem discípulos meus, chegarão ao ponto de achar que estão fazendo um favor para Deus, estão prestando um serviço a Deus, estão prestando um culto ao Senhor. É claro que ninguém faz favor a Deus, entenda a força da expressão, por favor. Mas olha a gravidade da coisa. Irmãos, isso aconteceu. Estevão, por exemplo, foi morto, apedrejado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, e os homens pensavam estar fazendo, abre aspas, um favor para o reino de Deus. O próprio Paulo, como nós vimos pela manhã no capítulo 9, versículos 1 e 2, ele entendia que deveria prender, encarcerar todos aqueles que eram da seita do Nazareno. Sabe o que é a seita do Nazareno? Em Atos, a seita do Nazareno é o cristianismo. Ou seja, todo mundo que era seguidor de Cristo, entenda-se, discípulo, Paulo entendia, ou Saulo, que deveria prender, porque ali era um favor prestado ao reino de Deus. Quando chega no capítulo 26, como nós vimos pela manhã, 26 de Atos, esse mesmo Saulo, que era perseguidor, agora virou réu, diante do rei Agripa. Então agora ele vai advogar a sua causa, porque ele está sendo incriminado de estar pregando então uma mensagem a qual aqueles homens consideravam estranhos. Talvez você pensou: pastor, mas isso, você pensa, tá, tudo isso aqui, pastor, era para os discípulos, imediatamente. Você sabia que todos os dias cristãos são sacrificados por serem cristãos? Há países que são hostis, e um país mais hostil na face da terra para o Evangelho é a Coreia do Norte, Vietnã, China, países que as pessoas não podem transitar livremente, sequer carregar uma Bíblia, porque eles são sacrificados por isso, eles são mortos. Há crentes perdendo ainda nos dias de hoje, e a igreja perseguida que o diga, a sua vida, a vida de familiares, perdendo o emprego, perdendo moradia, tudo isso em razão da sua fé. Então, em termos práticos, o que Jesus disse é o que acontece até hoje. Eles são expulsos, eles são perseguidos, daí por diante. E aqueles que o fazem acham estar fazendo
um favor para a sociedade ou talvez até para o reino de Deus. Verso 3 do capítulo 16. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Qual é a razão da igreja ser perseguida? A ignorância a ignorância do mundo com relação ao Pai e ao Filho. Ou seja, a rejeição ao Evangelho é o que faz com que o mundo persiga aqueles que conhecem o Evangelho. Verso 4. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. O que é que Jesus está fazendo? Ele está preparando os discípulos. O discurso do Senhor Jesus, embora seja de consolação, ele é sobretudo um discurso de preparação. Dentro em breve os discípulos ficariam sem um mestre. E eles teriam um coração cheio de temor com relação àquilo que poderia lhes acontecer. Daí então, irmãos, o Senhor entra ainda dentro desse diálogo, ele trata sobre a obra do Espírito Santo. Vimos isso pela manhã também. O parte B do verso 4 diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Observem agora, verso 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Ele está se referindo ao Pai. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus está dizendo: por eu acabar de dizer que vocês serão expulsos das sinagogas, serão perseguidos pelo mundo, o coração de vocês encheu-se, ou se encheu de tristeza. Verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. É justamente aquela ideia de que o Senhor, quando foi assunto aos céus, capítulo 1 do livro de Atos, no capítulo seguinte, a saber também 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo veio então sobre a igreja, não para convertê-la, como eu tenho dito. Por quê? Porque convertidos eles já eram, eles já criam que Jesus era o Cristo, e ninguém crê que Jesus seja o Cristo se o Espírito Santo não lhes convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós só somos crentes, irmãos, nós só cremos no Evangelho porque o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas. Então, quem é o nosso pai e a nossa mãe para crermos no Evangelho? A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito são os nossos pais para que creamos no Evangelho, tá? Jesus, ele é aquele que executa a missão e é executado nessa missão. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício e ele mesmo é o sacrifício. Ele é o profeta que fala da parte de Deus e ele mesmo é a mensagem. Ele é o rei que reina e ele é o mesmo que se coloca como súdito. Os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. São seus 3 ofícios. Então, o Pai, por sua vez, ele tem uma missão, a missão de salvar os seus eleitos, aquele que ele elegeu na eternidade, os que ele elegeu na eternidade, porque Deus não iria aceitá-los se a pena pelo pecado de cada um deles não fosse paga. Deixa eu te dizer uma coisa, e essa frase não é minha. Não existe um pecado sequer que não será pago. Todos os pecados, sem exceção, eles serão condenados. E aí você vai pensar assim: pastor,
se os meus pecados serão castigados, então o que será de mim? Eu vou abrir parêntese aqui para fazer uma aplicação oportuna. Depende da sua fé. Se você for um crente, os seus pecados foram castigados em Cristo. Mas se você é alguém que rejeita o Evangelho, os seus pecados serão castigados em você mesmo. Ou seja, todos os pecados, sem exceção, serão castigados. Aguce os ouvidos. Abre aspas. Ou em Cristo, ou no inferno. Fecha aspas. Mas todos os pecados serão castigados. Se você tem rejeitado o Evangelho, talvez você se pergunte assim, mas o que é que eu posso fazer então? Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 dizem, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa, e com o coração se crê para a justiça. Não é uma mera confissão, mas é uma convicção no nosso coração que de fato Jesus Cristo foi executado pelos nossos pecados e que ressurgiu ao terceiro dia para inaugurar a ressurreição no último dia. Portanto, para o crente, irmãos, a morte só faz entregar a alma do crente nas mãos de Deus. Você sabe o que é que a morte pode fazer com você? Só entregar a sua alma nas mãos do seu Pai Celestial. Nada além disso. Ela não pode lhe condenar, porque Jesus a venceu. Só isso que ela pode fazer. E ela não fará sem a autorização de Deus, porque nem Satanás faz algo sem que Deus autorize. Eu já disse algumas vezes que o diabo é como um cachorro ladrando, mas que tem uma coleira no pescoço, e ele só vai até onde Deus folga essa coleira. Para tocar na vida de Jó, Deus precisou autorizar. Se Deus não dissesse vá e faça isso, ele não teria ido. Irmãos, o Deus que nós servimos é soberano, é glorioso, é santo. O problema é que nós não paramos e atentamos à profundidade dos ensinamentos acerca do reino de Deus. Esse é o nosso pecado. Embora crentes no Senhor Jesus, não temos sede nem disposição para nos aprofundar nessas verdades. E olha que eu ainda nem entrei no texto, viu? Mas eu ainda pretendo pregar todo ele hoje, tá bom? Os cultos da noite são melhor para pregar, porque eu não fico preocupado com o horário. Pela manhã eu preciso acelerar um pouco, mas eu vou corrigir isso na nossa liturgia, não se preocupe. Pois bem, eu parei no verso de número 7, não foi isso? Mas eu lhes digo a verdade, é melhor que eu vá, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que aqui é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Olhem agora, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, 1, da justiça, 2, do juízo, 3. Nós vimos isso pela manhã, mas nós temos outros irmãos que não estavam pela manhã, e eu penso que eu preciso repetir esse ensinamento. O que Jesus quer dizer quando diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Os versículos que seguem vão responder. Verso de número 9. Do pecado, por não creem em mim. Então, qual é o pecado que Jesus está apontando aqui? É a incredulidade no Evangelho. Jesus não está falando de todos os pecados. Jesus aqui está falando de um pecado específico. Que pecado é esse? É o pecado da incredulidade do Evangelho.
Então, aqueles que ouvindo o Evangelho, eles são incrédulos, em outras palavras, eles rejeitam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é esse pecado que Jesus está acusando. No entanto, ele está afirmando que o Espírito Santo vai convencer. Convencer quem? Convencer os eleitos. Então, os eleitos de Deus, antes de conhecer o Evangelho, eles eram incrédulos ao Evangelho. Mas o Espírito Santo veio e os convenceu. Mudou a sua mente, mudou o seu coração e fez com que você, ouvindo o Evangelho, cresça nele. Observem que quem fez essa obra foi o Espírito Santo. Portanto, você só compreendeu que outrora você praticava o pecado da rejeição do Evangelho quando o Espírito Santo veio e lhe convenceu da gravidade do seu pecado de incredulidade. Você foi convencido pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, existem dois chamados. Um é o chamado externo. O que é o chamado externo? É aquele que o Evangelho é pregado, as pessoas estão ouvindo. Mas quem vai crer em nossa mensagem? Aqueles que receberem o chamado interno. Qual é o chamado interno? É o chamado que o Espírito Santo faz ao indivíduo. Então, quem confirma no coração do interlocutor, do ouvinte, daquela pessoa que está ouvindo o Evangelho, de que essa palavra é a palavra de Deus? Quem faz isso? É o pregador? É o pastor? Não. Olha, por melhor oratória que seja de um pastor, de um presbítero, de um pregador, a oratória, ela não converte ninguém. Ela não tem poder para isso. É claro que ouvir um bom orador é bom, porque é agradável você ouvir uma pregação onde há uma mensagem passada de modo claro e fácil. Isso é bom, isso ajuda. Mas preste atenção, o que alimenta não é a manteiga no pão, o que alimenta é o pão. O que eu quero dizer é que o pão é mais importante que a manteiga. Você não mata a fome com manteiga, mas você se sacia de pão. O que é que eu quero dizer com isso? A mensagem é o mais importante. Ainda que o orador tenha habilidade, poder de persuadir o seu ouvinte, o seu poder de persuasão não vai converter ninguém. Nós só somos convencidos, sim, convencidos do nosso pecado através do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo vai convencer do pecado. Por que do pecado? Quando ele vier, verso 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado por não creem em mim. Aí ele vai falar o segundo. O Espírito Santo também vai convencer da justiça. Por que da justiça? Porque vou para o Pai e não me verão mais. O que é que Jesus quer dizer? Ele está dizendo o quê? O Espírito Santo também fará com que o eleito de Deus, depois de ter sido convencido do seu pecado de incredulidade, ele também seja convencido que a salvação não é uma obra dele, mas é uma obra de Cristo. Ou seja, ninguém é salvo pelos seus méritos pessoais. Ah, mas eu fiz o bem sem olhar a quem. Você não fez mais do que o seu dever. Aprenda isso. Tudo que é dever seu fazer, não há mérito nenhum nisso. Imagine você chegar, por exemplo, diante de uma blitz, alguém lhe abordar e dizer, me dê o documento do veículo e, por gentileza, também sua habilitação. Aí você entrega os documentos e diz assim, veja só, seu guarda, eu não consumi bebida alcoólica. A minha habilitação e o documento do veículo estão em dias. Você acha que o guarda vai chegar para você e vai dizer, meus parabéns, grande mérito seu.
Ora, ele vai dizer, isso é dever seu. Todo cidadão brasileiro, por exemplo, irmãos, ele tem um dever de ser honesto. Todo cidadão brasileiro, ele está impedido de vender o seu voto, por exemplo, ou o candidato de comprar. Então, quem não faz, ou seja, quem não compra o voto, não está cumprindo nada além da sua obrigação. Qual é o mérito que existe nisso? Nenhum. Então, se você faz o bem sem olhar a quem, não há mérito nenhum nisso. Jesus disse que a segunda parte da lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Então, por mais bem que você faça a alguém, você está cumprindo aquilo que a lei de Deus preceitua. Você não é salvo por obediência à lei. Você é salvo porque Jesus Cristo foi obediente à lei, perfeita e cabalmente, em nosso lugar. Porque a Epístola de Romanos vai dizer que quando nós quebramos um dos mandamentos, nos tornamos réu de toda a lei de Deus. Então, no dia que cometermos um pecadinho só, pronto, isso já é suficiente para você ser réu de todos os mandamentos quebrados. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Em segundo lugar, ele nos convence de que a justiça para a salvação não está em nós. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fui um homem justo na terra. Eu fui um homem perfeito. Então eu tenho dignidade no teu reino. O Espírito Santo vai corrigir isso. Ele vai demonstrar que a justiça que salva o homem é a justiça de Cristo. Martinho Lutero, por exemplo, quando foi estudar a Epístola aos Romanos, ele leu lá no capítulo 1, verso 17, que de fé em fé o justo viverá pela fé. Então ele compreendeu que não eram as obras que a igreja praticava naquela época, ou que a igreja não tinha poder para perdoar pecado de absolutamente ninguém, porque o Papa estava querendo construir a Catedral de São Pedro. Martinho Lutero percebeu isso. Então se posicionou contra a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, se posicionou contra a indulgência, que era a venda do perdão. A igreja vendia o perdão aos fiéis. E aí foi chamado diante do Papa, na época, Leão X, e ele afirmou que se ele fosse convencido pela Escritura Sagrada de que as suas 95 teses estavam equivocadas, ele se retratava. Até hoje o Papa não convenceu, com base na Escritura Sagrada. Percebe? Então é o Espírito Santo, irmãos, que nos convence que os méritos são de Cristo. Somos salvos por Ele, em razão dos méritos dEle, não nossos. Não são as nossas obras. Mas o Espírito Santo também vai convencer, segundo o verso de número 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é que Jesus quer dizer aqui? Primeiro, convenceu da incredulidade, do pecado da incredulidade. Depois convenceu da justiça que está em Cristo e não no pecador. Mas o Espírito Santo também nos convenceu do juízo vindouro. Mas pastor, ele não está citando ninguém, ele só está dizendo no verso de número 11 que o Espírito Santo vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que é que essa afirmação quer dizer? João capítulo 12, verso de número 31. João 12, verso 31, diz assim: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Observem que Jesus usa duas palavras aqui. Ele não está falando só do diabo aqui. Ele está dizendo que o diabo será expulso. Mas ele está dizendo, chegou a hora de julgar o mundo. Então observem, todo julgamento emite uma sentença. E qual a sentença para o mundo incrédulo?
a condenação juntamente com o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. É justamente o que Jesus está dizendo no verso de número 11. Observem, do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que é que o príncipe desse mundo está aguardando? Ele está aguardando a condenação. Porque não tem ninguém no mundo que tenha mais certeza da condenação que Satanás e os seus anjos. Ele tem certeza da condenação. E ele sabe que ele não tem como fugir disso. O problema é que as pessoas que ouvem o Evangelho e não crê, ou seja, rejeitam. Ah, pastor, mas eu nunca rejeitei o Evangelho. Talvez você pense. Deixa eu explicar uma coisa. Rejeitar o Evangelho não é dizer assim, eu rechaço o Evangelho, tira isso daqui, eu não quero. Rejeitar o Evangelho é o contrário de aceitar o Evangelho. Então, quando alguém aceita o Evangelho, é quando alguém crê nele, quando alguém crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo. Esse que crê em Jesus Cristo, observe, ele está pela fé aceitando o Evangelho, ele está recebendo essa santa semente que desce ao seu coração, germina e frutifica a 100%. Então ele recebeu o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele recebeu a semente de bom grado. Então rejeitar o Evangelho não é necessariamente dizer, sai daqui. Mas rejeitar o Evangelho é simplesmente não aceitá-lo. Porque o Evangelho é Cristo encarnado. O Evangelho é a salvação de Deus para todo aquele que em Cristo crê. O Evangelho é a bênção que o Santo Espírito de glória e de verdade aplica ao coração de todo aquele que ouve essa verdade e é transformado, chamando externamente, pregação, internamente, quando o Espírito vai ao seu encontro e convence você, muda a sua mente e o seu coração. Então rejeitar o Evangelho é isso. E qual o papel do Espírito Santo, segundo o que Jesus aponta aqui? Ele convence os eleitos do pecado da incredulidade, da justiça que não é sua, mas é de Cristo, e do juízo que virá. Ou seja, Satanás, seus anjos e todos que rejeitaram serão condenados, mas os que creram não. Os que creram por meio de Cristo Jesus herdarão a eternidade na presença de Deus. E aí Jesus segue, irmãos, verso de número 12, ele diz assim, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dará tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O que acontece aqui? Jesus está dizendo que ainda tinha muita coisa para dizer aos discípulos, mas eles não estavam prontos para ouvir. Irmãos, é curioso a maneira como Deus trata o seu povo. A revelação de Deus, ela é histórica e progressiva. O que é que isso significa? Deus não se revelou como em um passe de mágica. Deus veio se revelando ao seu povo. Então Deus ia dando a medida da revelação ao passo que o tempo caminhava. É justamente isso que Jesus está dizendo. Observem, Jesus vai até o ponto o qual ele preparou os discípulos para ouvir, mas ele não avança daí. E ele dá razão. As outras coisas que eu tenho a dizer a vocês, vocês não suportam ouvir agora. Aí você vai dizer, pastor, mas isso não é omissão. Não, isso é amor. Isso não é omissão. Isso é amor. Porque, primeiro, toda a verdade pertence a Deus. Então você tem o que para requerer de Deus? Segundo, Jesus é categórico em afirmar qual a razão pela qual ele não disse mais coisas que ele tinha a dizer. No entanto, de modo amoroso e cuidadoso, ele aponta ao Espírito Santo, o chamando de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade
ele leva as pessoas ao conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E ele chama o Espírito de Espírito da verdade. Então ele segue e diz assim, verso número 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará só de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. A pergunta é: o que é que ele quer dizer com isso? Resposta: até esse exato momento que os discípulos estão ouvindo as palavras de Jesus, o que é que eles têm de conhecimento da verdade? Até o ponto que Jesus revelou. O que eu quero dizer é que eles ainda não tinham os 4 evangelhos, por exemplo. As cartas paulinas e cartas gerais veio posteriormente. E por fim, o que é que veio? A revelação final. Qual? O Apocalipse. Observe se não é exatamente isso que Jesus está dizendo. Verso de número 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Que toda a verdade é essa? Aquilo que ainda será registrado. Aquilo que ainda vocês vão conhecer. Quem fará isso? Quem fará isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai inspirar aqueles que Deus chamou para usar e escrever a sua sagrada palavra. Então ele prossegue e diz: ele não falará por si mesmo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que o Espírito Santo falará por ele, pelo Pai e pelo Filho. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo não vai falar por si só. Ele falará por ele, pelo Pai e pelo Filho. O Espírito Santo falará, ele fará a revelação da verdade que está por vir, em nome da Santíssima Trindade. É dizer, o Espírito Santo é o autor primário da Sagrada Escritura. Ou seja, de fato, irmãos, nós estamos tratando da palavra de Deus. Mas ele prossegue ainda, deixa eu fechar essa ideia para a gente não perder o raciocínio. Ele diz, depois que ele diz isso, ele diz: mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer, futuro. Irmãos, ainda existe alguma coisa registrada na Bíblia que não aconteceu? Pare um pouco e pense. O que é que está na Bíblia que ainda não se concretizou? Pense em um livro. O Apocalipse começou a se realizar, mas nós ainda não chegamos às páginas finais do Apocalipse. A trombeta ainda não tocou, o cordeiro ainda não foi visto, o mundo ainda não confessou, não dobrou os seus joelhos, os olhos ainda não viram. Jesus ainda não separou em seus celeiros que são seus, e separou a palha em fogo inextinguível. Tudo isso ele fará quando? Quando finalmente aquilo que iria acontecer, que foi anunciado que iria acontecer, chegar ao final. Pois bem, o texto segue, verso número 14, e diz: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, qual o papel do Espírito Santo na salvação? Se a gente pudesse resumir em uma palavra, a ação do Espírito Santo para salvar o pecador, qual seria o resumo dessa palavra? Presta atenção. O papel do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. Em uma palavra, o verso de número 14 é resumido dessa forma: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O papel do Espírito é apontar para Cristo, é demonstrar que de fato para nós ele é o nosso Redentor. Tudo que o Pai tem é meu
Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu. Observem, irmãos, é curioso, porque para você fazer heresia, precisa de duas coisas para fazer heresia. E os falsos mestres são especialistas nisso. Todo falso mestre faz isso. Qual é a tática do falso mestre? Primeiro, texto sem contexto. Então, pode observar, todo falso mestre, ele não prega um texto todo da Bíblia, como eu estou fazendo aqui. Todo falso mestre, ele não prega um texto todo da Bíblia. Ele escolhe um versículo para dizer o que ele quer. Então, ele engana as pessoas, ele vai ludibriando as pessoas, e as pessoas vão comendo aquele engodo e vão sendo enganadas. Por quê? Alguém já disse que texto sem contexto é pretexto. Então, toda vez que um falso mestre pega um texto sem contexto, é para usar como pretexto para ele ou ela dizer o que querem. Então, essa é a primeira tática do falso mestre. É a primeira coisa que ele faz. Ou então, fazer o que fizeram algumas seitas, a exemplo dos testemunhas de Jeová. Fazer o quê? Para diminuir Jesus Cristo, então, eles tentam desfigurar, mudando os textos na Bíblia, que apontam claramente que Jesus é Deus. O que é que eles fazem? Eles pegam esses textos e mudam. Com que intuito? Com o intuito de desqualificar Jesus como Deus. Então, a heresia, ela nasce daí, ou do texto sem contexto, ou de alterar a Bíblia. E aí eles esquecem o que Apocalipse diz: ai daquele que acrescentar um tio ou retirar dessa palavra. Um dia Deus vai cobrar isso. E é bom estar preparado, embora ninguém estará preparado para isso, porque a conta será alta. Não se adultera a palavra de Deus, ela é límpida. Mas o que é que eu quero dizer para concluir, irmãos? O verso 15, ele diz que, verso 15, tudo que o Pai tem é meu, disse Jesus. Por isso eu disse que o o Espírito vai receber é do que é meu. Vejam só, ele cita as 3 pessoas da Trindade, que é o que os testemunhas de Jeová tentam desqualificar. Jesus disse, tudo que o Pai, quem está falando? Primeiro, quem está falando é o Filho. Aí ele aponta para quem? Tudo que o Pai tem é meu, ou seja, tudo que o Pai tem é do Filho. Por isso, por essa razão, eu disse a vocês que o Espírito vai receber do que é meu. Observem, o que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Espírito. O Espírito recebe o que é do Filho, e o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Olha aí, um texto tratando sobre a Santíssima Trindade. E ainda aparece gente por aí afora, cadê que não tem nenhum texto que fale das 3 pessoas da Trindade? Como não? É só ler a Bíblia. Nós acabamos de mencionar um. Irmãos, eu queria concluir essa mensagem advertindo você que tem ouvido o Evangelho, mas talvez não tenha crido. Não há ninguém aqui melhor do que ninguém. Mas a fé, ela faz toda a diferença na vida daquele que crê. Porque todo o que crê será salvo, segundo a Escritura Sagrada, mas o que não crê já está condenado. Toda vez que Deus nos oportuniza ouvir o Evangelho, é uma oportunidade de crer e nos arrependermos dos nossos pecados. Deus trata cuidadosamente daqueles que Ele elegeu, e cada um deles tem um tempo para que o Espírito Santo converta. Esse tempo é estabelecido por Deus. O dia da minha conversão não foi escolhido por mim, estava na agenda do Senhor, e não passaria 1 milésimo de segundo sem que o Espírito Santo viesse e me convencesse do pecado, da incredulidade, da justiça que está em Cristo e do juízo vindouro que recairá sobre Satanás, seus anjos e sobre todos os incrédulos. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos muitas vezes contra nós, contra o nosso próximo, e todo pecado, ele é contra Deus. Todo pecado praticado é contra Deus. Quando você peca contra alguém, você também está pecando contra Deus.
Você pecou contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, todo pecado é contra Deus. Mas não cometamos, irmãos, o pecado da incredulidade, de ouvir uma mensagem tão clara e tão límpida, de ouvirmos a Bíblia ser aberta e pregada como ela é, e no final observarmos tudo isso como uma bela peça de oratória. Peças de oratória não convencem ninguém. O apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não estamos anunciando palavras alçadas ao vento. Nós estamos anunciando o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude nessa caminhada a sermos fiéis e crentes. Amém.